No primeiro momento, acreditamos que para nós chegarmos a falar de folha de pagamento e falarmos também sobre gestão de pessoas, nós temos que retroagir e falarmos primeiro de alguns princípios básicos, já que nós estamos inseridos dentro da esfera do serviço público. Então, a respeito disso, por favor. Próximo, por favor. Então, senhoras e senhores, como foi dito, meu nome é Auris Fran, eu sou auditor fiscal do Tribunal de Contas do Estado. Eu vou apresentar para vocês o modo de administração de folha de pagamento e gestão de pessoas. Nós, previamente, queremos colocar para os colegas que nos assistem nos polos do interior que é possível que haverá um stand-by de uns 3 a 6 segundos aproximadamente, que é o tempo que a imagem ou som vai chegar até aí. Então, talvez possa haver alguma discrepância, ou entre o som, ou entre a imagem, ou mesmo sobre a recepção do sinal, tá? Então, a gente coloca isso previamente, mas se for o caso, depois nós poderemos retornar para retroagir e falar sobre o assunto que, por acaso, não tenha sido bem percebido. Então, senhoras e senhores, a esse respeito, a gente, iniciando dentro dos conceitos iniciais, nós queremos colocar aqui, esclarecer e fazer uma lembrança, né, uma memória a respeito do que é o agente público, né, conforme está preceituado no artigo 37 da nossa Constituição Federal. Adiante, por favor. Então, o agente público, na verdade, é toda pessoa que presta serviço ao Estado e às pessoas jurídicas da administração pública, como bem leciona a Maria Silvia Zanella de Pietro, uma grande administrativista brasileira. Então, na verdade, quando a gente fala aqui ao Estado, subentende-se as 3 esferas: o município, o Estado propriamente dito, e a União. E as suas empresas, que no caso são as empresas, as pessoas jurídicas da administração pública, que, como eu disse, as empresas, autarquias e fundações também. Nós vamos ver mais adiante que esse conceito ele se amplia um pouco mais à frente. Adiante, por favor. Então, dentro da seara dos agentes públicos, nós temos algumas divisões, que no caso, primeiro é o agente político. Tá? É possível que nós não tenhamos conhecimento de saber quem é o agente político, por favor. Que é, na verdade, os agentes políticos são o presidente da República, governadores, prefeitos, seus ministros e respectivos secretários, mais os senadores, deputados e vereadores, que está mais próximo da nossa realidade. Tá? Como bem leciona aí o Celso Antônio Bandeira de Mello, que é outro grande administrativista brasileiro. Adiante, por favor. E aqui nós chamamos a atenção de vocês. Tá? Você que nos assiste, espero que o sinal esteja chegando aí para vocês, que o Marcelo Rezende ele vem colocar para nós aqui exatamente essa situação aqui, que todo agente político ele recebe subsídio. Tá? Por que eu coloco isso para vocês? Porque nas informações que chegam para nós, são enviadas ao sistema AFPNet, basta só um pouquinho o retorno aqui para a audiência, por favor. Basta só um pouquinho. Isso. Então, como o Marcelo está colocando aqui, o que acontece? Agente político é remunerado por subsídio. E subsídio ele tem umas características, conforme está colocado aqui no artigo 37(11) da Constituição Federal. E a gente observa aí que nem sempre isso é respeitado. Tá? A gente observa. E essas informações elas chegam para nós e nós acabamos anotando isso. Isso faz com que seja motivo de apenamento. Tá? Para os gestores e para aqueles que estão dentro dessa seara. Adiante, por favor. E o Marcelo Rezende continua esclarecendo o seguinte, que o subsídio ele tem caráter remuneratório. Ele é pago em parcela única. Não existe aquilo que se chama de penduricalho. Subsídio mais a gratificação A, mais a gratificação B, mais a gratificação C. Não, senhores, é uma coisa única. Tá? E outra, mais interessante ainda, que ele pode ser pago não apenas para os titulares
de mandato eletivo. Ele também é facultativo para remunerar servidores que têm carreira já pré-estabelecida em qualquer uma das esferas, seja no município, seja no Estado, seja na União. Então, senhoras e senhores, observe então, é algo interessante fazer, que os nossos jurisdicionados, acreditamos, devem seguir, e que, para isso, eles devem ajustar as suas legislações, seus normativos, para que assim eles possam cumprir a determinação constitucional. Adiante, por favor. Então, ainda dentro do ponto agente público, nós temos uma outra divisão, que são justamente os servidores públicos, que no caso somos nós servidores públicos aqui presentes, nós que estamos dirigindo a você que está nos assistindo aí, nos polos aqui da Univ, e que está participando deste primeiro módulo. Então, uma pergunta pertinente: quem afinal é servidor público? De repente a gente pode ver, não, eu sou servidor público, porque muitas vezes a gente vê nos meios de comunicação uma pessoa, infelizmente, quando se fala do serviço público, desgraçadamente a mídia sempre fala mal, né? Sempre aproa as notícias negativas. Quando está funcionando bem, nada se diz, nada se fala, nada se refere. Todavia, o que ocorre? Quando acontece uma falha qualquer que seja, realmente, em bom ponto, como diz o Marcelo Rezende, desce-se o pau. Essa é a verdade. E assim sendo, então, é interessante que se frise quem, afinal, é servidor público. E a resposta é o seguinte: em sentido amplo, as pessoas físicas que prestam serviço ao Estado e as entidades da administração pública indireta, com o vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Vejam vocês, eu sublinhei ali, eu destaquei a questão do vínculo, que nós vamos verificar que existem situações distintas de vínculo, e também a situação em que se diz que a remuneração é paga pelos cofres públicos. Porque já houve, na história deste Estado, gente que trabalhou para o Estado, para o município, que não recebeu absolutamente nada, ficou a ver navios, como se diz popularmente. Isso aí vai contra um princípio constitucional chamado princípio da não locupletação estatal, ou princípio princípio do não enriquecimento ilícito, ou não enriquecimento sem causa, também assim chamado. Por quê? Porque todo mundo que presta serviço deve ser remunerado com justo salário, com justo pagamento pelo seu serviço, dentro da sua complexidade, dentro, inclusive, da carga horária trabalhada. Então, senhoras e senhores, quando isso é desrespeita-se, primeiro, o princípio da dignidade humana, que nós estamos desrespeitando o princípio que toda pessoa deve ganhar o seu justo valor para sobreviver, e os princípios constitucionais e infraconstitucionais e a legislação assim pertinente. Então, senhoras e senhores, este ponto, vejam, é muito singelo, mas deve ser observado. Deve ser observado, porque isso, infelizmente, pode ocorrer. Agora mesmo nós vimos situações que são situações bem cotidianas, em que nas transições entre governos, vamos dizer assim, municipais, houve situações em que servidores ficaram sem remuneração. Né? Isso é fato porque os meios de comunicação, eles colocam isso, nos informam isso quase que a todo instante. Né? A reclamatória, as reclamas foram muito grandes a respeito dessa situação, porque isso mexe com a sobrevivência das pessoas e das famílias. Então nós achamos prudente colocar trazer esse tópico para ser abordado. E isso está contido na lição da Maria Silvia Zanella de Pietro, administrativista, que nós colocamos aqui. Adiante, por favor. Então, senhores, dentro dos servidores públicos nós temos os estatutários, que são os estatutários justamente os servidores que estão sujeitos a um regime jurídico próprio, único. Na União chama-se RJU, né, que é o regime jurídico único. Aqui no Estado nós temos o regime jurídico da Lei 053. No município de Boa Vista nós temos também o regime jurídico próprio também. E geralmente o que acontece? Dentro da característica que é colocada aqui, os servidores estatutários eles são todos admitidos por concurso público. Tá? A forma como eles chegam, eles ascendem ao cargo, é por via do concurso público.
Então, senhoras e senhores, ainda dentro do escopo dos servidores públicos, nós temos os empregados públicos. Empregados públicos. Parece estranho quando se fala em empregado público, mas é uma realidade criada no governo de Fernando Henrique Cardoso. Quando foi criado a figura do emprego público. Qual seja isso? O empregado público, a empresa pública, assim, que ela tem a sua administração de pessoal regida por CLT, faz concurso público e ele não será estatutário, ele será seletista. Ele será seletista. E ele terá direito a todo o arcabouço que a CLT traz de direitos e deveres. Então, senhores, e ainda nós temos os servidores temporários, senhoras e senhores. Servidores temporários. É uma realidade do nosso Estado, é uma realidade dos municípios roraimenses, a questão dos servidores temporários. Mas aí nós chamamos luxuosamente para trazer a atenção de vocês a lição dada por quem realmente entende do negócio. Então, na lição aqui proferida pelo ilustre ministro Joaquim Barbosa, que nós fazemos aqui uma menção honrosa, ele mesmo diz temporário, só se for por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, como jaz no artigo 37, inciso 9 da Carta Magna, doutores e doutoras. Então, senhoras, vamos anotar esse ponto, tá? Porque lá adiante nós vamos utilizá-lo, tá? Essa lição trazida pelo ilustre doutrinador Joaquim Barbosa. Por favor. Então, senhor, ainda dentro do quesito servidores públicos, nós trazemos aqui um dado interessante, que a descrição de servidor público não está apenas nos livros administrativos. Também, dentro da seara penal, existe uma descrição dele, que é o quê? O artigo 327, parágrafo 1º, que é interessante, nós julgamos interessante trazer como informação aos senhores e senhoras, principalmente a você que nos assiste aí, nos polos presenciais da Univer. Então, senhoras e senhores, o artigo 327, ele diz assim: considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Então, equipara-se, como coloca o parágrafo 1º, a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para a empresa prestadora de serviços, contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Então, senhoras e senhores, observem que, para efeitos penais, para que o Estado possa responder pelos atos praticados pelos seus servidores, a esfera, a gama, o espectro, ele se torna bem mais amplo, tá? Bem mais amplo. Até porque existe no direito uma situação extremamente interessante. A culpa do Estado é sempre objetiva. Ou seja, eu, servidor do Tribunal de Contas, conduzindo um veículo no tribunal, por acaso, olho para o celular, atropelo alguém na faixa de pedestre, que acontece, eu atropelo alguém, de quem é a culpa? Do tribunal. O tribunal primeiro paga o prejuízo, depois ele vem regressivamente contra mim para buscar o prejuízo a mim causador disso. E o doutor Samuel Weber, que está ali presente, ele não me deixaria mentir a respeito disso. Não é isso, doutor Samuel? É desse jeito. Então, senhoras e senhores, isso aí se estende, inclusive, às empresas que prestam serviço para o Estado. Isso aí é um instituto muito pouco usado, na verdade. Mas, por quê? Porque geralmente as pessoas deixam para lá porque demora tempo, você tem que ter um advogado por atrás, o processo nas varas cíveis é aporreante, em bom português, é aporreante, demora, sabe? Agora talvez não, porque hoje nós temos agora um instituto muito recente, muito interessante também para que se faça justiça a quem a busque, que é a questão dos juizados cíveis, juizados da Fazenda Pública, tá? São os juizados estaduais da Fazenda Pública. Esses que faz o quê? Que num valor de até 40 salários mínimos, tá? que é o teto máximo do Estado, no
na esfera federal são 60 salários, até 40, nas causas até 40 salários mínimos, você possa resolver a coisa assim, de frente com o procurador negociando ali. Sabe? Como se fossem os juizados especiais cíveis, na verdade, né? A JEX. Então, isso vai acelerar com que demandas pequenas, demandas tipo batida de carro, falta do serviço não foi prestado adequadamente, outras coisas que a população, o cidadão, a cidadã vai buscar o seu direito, ela possa realmente ser saneado, ele possa realmente encontrá-lo ali. Isso a gente traz de informação para você também que nos assiste nos polos presenciais aí, de Alto Alegre, Amajari, Bonfim, Cantar, Caracaraí, Caroé, Biracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João da Baliza, São Miguel da Unaó e Uiramutã. Adiante, por favor. Então, senhores, ainda nós temos dentro do escopo dos agentes públicos os militares. Militares, no caso do nosso estado, né? Militares são os policiais militares, né? Da Polícia Militar de Roraima. E que a denominação deles, né? O conceito do policial militar em geral é a pessoa física que presta serviço às Forças Armadas do Exército, Marinha Aeronáutica e as polícias militares e Corpo de Bombeiros dos estados, do Distrito Federal e dos territórios federais, né? Aqui nós temos vários policiais militares que são oriundos do corpo da Polícia Militar do Instituto Território Federal de Roraima. Essa é uma realidade que existe aqui no nosso estado. Adiante, por favor. Então, senhoras e senhores, nós temos ainda uma outra categoria de agente público. Esse aqui já é mais interessante porque foge um pouco mais ao cotidiano daquilo que a gente conhece, que são os particulares em colaboração com o poder público, que na verdade ele abre para uma nova categoria, uma nova ramificação, que no caso aqui, um deles é o particular em colaboração com o poder público por delegação do poder público, tá? Que no caso, nós vemos isso de forma assim bem mais corriqueira, com os concessionários e permissionários de serviços públicos. No caso, aqui nós temos a concessão. Aqui, em Roraima, nós não temos permissionário de serviço público na esfera estatal, na esfera do estado de Roraima, né? Um exemplo disso que nós podemos trazer para vocês seria a empresa Águas do Amazonas, em Manaus, porque ela é uma permissionária, uma concessionária de distribuição de água. É uma empresa, por ser uma empresa francesa, que ela tem a permissão, tem a concessão do tratamento, da coleta, tratamento e distribuição de água na cidade de Manaus. Tá? Então, vejam, senhores, que nesse caso aí, a empresa Água do Amazonas, ela se equipara também ao servidor público. Então, as pessoas que trabalham para ela também se integram dentro dessa seara. Adiante, por favor. E ainda dentro dos particulares em colaboração com o poder público, nós temos um particular por requisição, nomeação ou designação. São aqueles que exercem funções públicas relevantes. Tá? Por exemplo, ainda por tempo certo e em geral sem remuneração. Exemplo disso. Está sendo gestado, está nos últimos momentos, o projeto do novo Código de Processo Civil e do novo Código Penal. Então, o governo, de modo geral, quem legisla no Brasil sobre esfera penal, esfera administrativa, assim, é a União. A União teria técnicos que vivenciam o cotidiano dos tribunais, das ações, para dizer, precisa modificar isso aqui, porque já não compactua mais com o dia a dia dos tribunais, dos advogados, das causas, das pessoas, da sociedade, enfim? Dificilmente. Então, o que se faz? Você chama, no caso desses três diplomas, dos 2 diplomas legais, melhor dizendo, chama-se os profissionais de notório saber, e os convida para que eles, com a sua experiência diária, o seu conhecimento da lei, eles possam trabalhar a modernização, em bom português, essa é a ideia, modernizar esses diplomas legais. Então, eles recebem, então, essa nomeação e são designados para compor comissão de
para escrever um novo Código de Processo Civil, novo Código de Processo Penal e novo Código Penal. Se eu não me engano, já está no Senado a nova versão do Código Penal, não é isso, doutor? Do novo Código Penal já está lá. E traz, assim, coisas assim muito interessantes para o direito e principalmente para o dia a dia de nós, cidadãos. Haverá realmente mudanças muito interessantes. E mudanças, assim, eu diria que vão pegar as pessoas assim, muito no seu cotidiano. Adiante, por favor. E nós temos aí os gestores de negócios. Tá? Essa questão dos gestores de negócios é muito interessante, porque é uma figura que, embora a doutrina ela preveja, dificilmente se vê isso acontecer, né? Dificilmente se vê isso acontecer. Talvez assim, porque aqui na nossa realidade eu não tenho notícia de que isso tenha ocorrido alguma vez. Mas, na verdade, os gestores de negócios, né, que são uma outra característica dos particulares de colaboração com o poder público, eles assumem espontaneamente determinada função pública no momento de emergências. Não mais que isso, apenas no momento de emergências. Que são o quê? As epidemias, as enchentes, os incêndios, né? Ou seja, nos momentos de calamidade. Por quê? Porque muitas vezes pode ser que falte o servidor, falte pessoas da estrutura do Estado, do município para atender, então aquelas pessoas espontaneamente se dizem, eu vou colaborar ajustando isso, eu vou colaborar conduzindo tal situação, eu vou colaborar administrando tal outra situação para que o bem público, né, o bem-estar da comunidade, ele possa ser restabelecido. É isso, senhores. Então, adiante, por favor. Vamos passar agora a falar dessa situação muito interessante que para nós é cotidiana, está no nosso dia a dia, que é a questão do cargo, do emprego ou da função pública. Por que isso? Porque ela é real, porque nós vivenciamos isso. É uma realidade legal, constitucional e que se demonstra totalmente concreta no nosso cotidiano. Então, senhoras e senhores, primeiramente, cargo público. Né? Cargo público. O que é cargo público? Né? Cargo, eu me lembro que era um carro, né, que foi feito aí durante um tempo, acho que era pela Ford, né? Servia para carregar alguma coisa, não era isso? Não, o cargo é o caminhão, né? É o nome do caminhão, não é isso? Cargo é um nome de uma marca de caminhão. Então, o cargo público carrega o quê? Carrega um conceito. Qual conceito é esse? É o conceito que diz que cargo é a denominação dada à mais simples unidade de poderes e deveres estatais a serem expressos por um agente. Então, na verdade, o agente público que nós vimos lá, né, que o agente público é gênero, né, é um grande gênero, como nós vimos ali, tem espécies, né, tem várias espécies ali dentro. Então, o cargo público, ele contempla simples unidades de poderes e deveres, né? Nós temos o dever de sermos pontuais, cumprir o nosso expediente, não é isso? Temos um certo dever. Marquinhos, você não cumpre seu expediente, você torceu o rosto quando eu falei em cumprir o expediente. Então, gente, cumprir o expediente, não é isso? Nos atermos ao nosso serviço e também um dever de obediência à chefia. Por outro lado, nós temos o direito de recebermos o nosso salário em dia, receber uma remuneração justa e adequada ao grau de complexidade, né, e a carga horária do nosso trabalho, não é isso? E também recebermos os benefícios advindos desse cargo do vínculo para o qual trabalhamos, conforme a legislação assim prevê. Certo? Então, senhoras e senhores, ainda na questão do tópico 2, nós temos o emprego público, que nós já falamos ainda há pouco. Por quê? Neste ponto que nós estamos tocando aqui, nós estamos trabalhando agora a questão do vínculo, nós estamos entrando na seara do vínculo. Então, o emprego público, na verdade, é um conjunto de atribuições. Não, volta um pouquinho. Isso, passou.
Eu pulei. Então, o emprego público nós colocamos ainda há pouco, que é o ponto 2.2, é aquele onde o vínculo ele é dado através da contratação dos servidores, no qual eles serão regidos pela CLT. Tá? Essa é a denominação do emprego público. Mas aí, quando nós passamos adiante para a função pública, volta, por favor. Então, nós temos o quê? Um conjunto de atribuições às quais não corresponde um cargo ou um emprego público. Então, senhoras e senhores, vejam os senhores, né? Vejam as senhoras que o emprego público tem uma denominação bastante concreta, o cargo público também tem uma denominação bem concreta, mas na questão da função pública, ela é exceção. Ela é exceção aos dois. Tá? Porque, no caso, pela Constituição, a regra seria o quê? Como é que se acede, você tem acesso ao cargo público? Seria sempre por meio de concurso público. Né? Essa é a regra da Constituição. Todavia, né, a regra é que haja sempre uma exceção. Exatamente. A regra é sempre haver exceção. Então, para isso, a própria Constituição trouxe exceções, que no caso é a função pública, tá? Em que, na verdade, existem duas situações já previstas na Constituição em que não é necessário haver concurso público para suprir, para prover cargo público, para prover servidores para determinado órgão, por meio de concurso público. É uma mera exceção. Tá? A regra, eu repito aqui, é para o serviço público, seja a administração direta, seja a administração indireta, é sempre concurso público. Embora a gente tenha visto na nossa realidade que isso não é necessariamente seguido, mas deve ser obedecido. Isso deve ser obedecido. Até porque é uma garantia até para o próprio servidor, tá, da manutenção dos seus direitos e também da própria questão da estabilidade, tá, para que o servidor possa trabalhar com tranquilidade e desenvolver bem as suas atividades. Então, adiante, por favor. Então, a função pública, ela tem duas distintas naturezas. A primeira delas é as funções públicas têm natureza permanente. Tá? E as funções públicas de natureza permanente, elas correspondem à chefia, direção, assessoramento ou outro tipo de atividade para o qual o legislador não cria o respectivo cargo. Tá? Vamos ater a essa situação. Correspondentes à chefia, direção, assessoramento ou outro tipo de atividade para a qual o legislador não cria o respectivo cargo. Tá? Vamos nos atentar a isso para a lição de Maria Silvia Zanoel de Pietro, porque é realidade, gente. Isso é fato. Infelizmente, cria-se os cargos para os servidores que serão concursados, tipo agente A, agente B, agente C. Aí, encaminha-se ao legislativo correspondente uma proposta de lei dizendo o seguinte: eu preciso criar os cargos em comissão, né, para suprir aqui, contratar que eu achar necessário, assim, para atender a necessidade da casa. Eu quero que sejam criados os cargos em comissão, agente A, agente B, agente C. Não pode. Não pode, gente. Isso aí, tá? Cargo em comissão somente para chefia, direção e assessoramento. E outra coisa, gente, outra coisa.
não basta criar, não basta haver lei que diga, cria-se os cargos de assessoramento de A a Z, cria-se os cargos de chefia, comissão de A a Z, e daí por diante. Todo cargo, inclusive os cargos em comissão, que são justamente chefia, direção, assessoramento, precisa ter atribuição. Atribuição. Dizer o quê? O que o fulano deve fazer, que o ciclano também deve fazer. E o que ele não pode fazer. Tá? Isso aí chama-se atribuição. As atribuições do meu cargo, analista fiscal, é um trocinho de 3 laudas. Tá? Aí você pega ali, aí você pergunta, mas onde é que está escrito que o que você não pode fazer? É só botar não na frente, tá? Você vai ver o que eu não posso fazer. É simples. Tá? Mas o que ocorre? Infelizmente, na nossa realidade, nós observamos que muitos dos nossos jurisdicionados têm os cargos em comissão, alguns eles coincidem ipsilíteres com os cargos chamados permanentes, da sua lei do pessoal, do seu plano de cargos e salários, e os cargos não têm atribuição, gente. Isso em bom português, isso é ilegal. Tá? Todo cargo tem que ter atribuição. Todo. Ele tem que dizer o que faz. Para que ele está servindo ali? Tá bom? Não é só pela gravata bonita do Damião, que está ali nos assistindo, lá, que você vai dar o cargo para ele, não. Tem que dizer para que serve também. Tá certo, gente? Então, senhoras e senhores, adiante. Nós temos, então, as funções exercidas por servidores contratados temporariamente. E aí é que a fêmea ruminante vai para aquele terreno movediço e alagado. Não é verdade? É neste momento aí, né, que ela fica imobilizada dentro do terreno pantanoso e alagado. Então, senhoras e senhores, vejam só. O artigo 37, né, inciso 9 da Constituição Federal, ele prevê, né, a contratação de servidor temporário. E na lição do ilustre ministro Joaquim Barbosa, ele diz lá que é o quê? Para quê? Vocês estão lembrados do que ele falou? Você lembra? Você lembra aí? Você que está nos vendo aí nos polos presentes, nos polos aí da Univers, você lembra o que o ministro falou? Você lembra? Apenas para quê? Servidor temporário só para tempo determinado. Para tempo determinado. Necessidade temporária e excepcional necessidade do serviço público. Gente, olha, seguinte. Se não entrou, isso aqui vocês já viram como faz tijolo? Vocês conhecem como faz tijolo manual? Faz tijolo manual da seguinte forma, olha. É um negocinho de madeira, é um quadradinho de madeira, assim, que tem 2 furinhos aqui e aqui. Aí o que você faz com a massa? Você pega a massa, né? Aí você bate ali dentro, joga, você prensa ela com a madeirinha, né? Já estão as duas madeirinhas aqui no meio, que vão ser os furinhos, tá? Aí você coloca, aí você põe lá e tira com todo cuidado a madeirinha do meio e tira a forminha. Pronto, está feito um tijolinho que vai secar, depois ele vai ser assado no forno. Vocês aí no interior conhecem isso, né? Vocês já viram isso fazer. Então, senhoras e senhores, esse negócio aqui do temporário é igual uma forminha de fazer tijolo. Não sobra. Não fica maior, não fica menor. É um quadro, se é um quadrado, então não cabe o redondo. Tá certo? E vice-versa. Por quê? Se não for atendido o que está na Constituição e que está disciplinado hoje pela Lei 8.745, que ela disciplina o artigo 37, inciso 9 da Constituição, para a esfera federal, minha gente, tá? Todo mais, se não houver legislação que diga o que é, tá? Quando se vai contratar temporário para o Estado, para o município, ou mesmo para as câmaras, tá? Tudo mais, infelizmente, eu devo dizer aos senhores que está indo contra a lei. Infelizmente. Até porque, senhoras e senhores,
dentro da característica que foi colocada aqui, tempo determinado, contrato temporário, nos casos previstos pela Lei 8.745, ele é de 2 anos, renovado por mais 2, para os casos ali, ó, forminha de tijolo contida 8.745, tá certo? Tudo mais que foge dali se desfez, infelizmente, se desfez. Se torna insustentável, senhoras e senhores. Então, vejam só. Necessidade temporária. A necessidade da contratação do temporário, senhoras e senhores, ela tem dia certo de começar e dia certo de acabar. Por quê? Porque foi uma necessidade que surgiu ali. Acabou a necessidade, colega, muito obrigado, tá? Até a próxima. É assim que funciona. Excepcional interesse público. Vejam, senhores, é exceção. Servidor temporário é exceção. Está dentro do escopo da função pública. Quando nós dissemos que a nomeação de servidor para entrar no serviço por função pública, nós colocamos ali direção, chefia e assessoramento, é exceção à regra do concurso público. Nós colocamos isso para os senhores. Então, a contratação do servidor temporário é mais exceção ainda. Tá? É uma exceção maior ainda. E que tem necessariamente que ter esses 3 pilares aí para poder se sustentar, senhoras e senhores. Tá? No mais, se assim não for, infelizmente, é ilegal. Infelizmente. Até porque uma outra coisa, como eu já frisei aqui, eu vou frisar novamente, na esfera estadual, na esfera municipal, tem que haver legislação própria. Eu andei dando uma xeretada na doutrina, e a doutrina diz que a Lei 8.745 de 93, ela só serve à esfera federal. Cada estado, cada município tem que ter a sua legislação que trate disso, especificamente. E outra, não pode fugir também ao que consta da Lei 8.745. Por quê? Por ser legislação federal e ela está regulamentando o inciso da Constituição, pelo princípio da simetria, ela deve seguir ipsilíteres dos mesmos ditames. Tá, senhoras e senhores? É mentira, doutor Samuel? Verdade, viu, Terta? Verdade, Terta. Tá certo, senhores? Então, senhoras e senhores, isso para nós chega assim muito frequentemente. Acaba que os senhores e senhoras, né, do próprio Estado, dos municípios, das câmaras, informam para nós essas informações, senhoras e senhores, que parece estar solto, mas na verdade essas informações afunilam para a folha de pagamento, senhoras e senhores. Elas afunilam para lá. E os senhores acabam nos passando isso através das remessas ao sistema AFPNet. Não é isso que acontece? O AFPNet recepciona essas informações de folha de pagamento que os senhores nos passam. E a gente volta e meia está lá, xeretando ele, vendo lá as peripécias que os colegas acabam fazendo na folha de pagamento. Adiante, colega. Então, senhoras e senhores, nós vamos passar então aqui para a questão do provimento. Que nós já damos algumas pinceladas, já adiantamos um pouquinho a questão do provimento, e que agora vamos dar uma aprofundadinha mais. Então, adiante, colega. O conceito de provimento, né, que a gente, no conceito da Maria Silvia, é o ato pelo qual o servidor público é investido no cargo, emprego ou função. Tem uma coisa interessante, eu tive um professor de direito civil, que ele dizia o seguinte, que a maior besteira que a gente fala é quando a gente diz que a gente tomou posse no cargo público. Porque primeiro é o seguinte, embora a gente leve o cargo para onde quiser, né? Não é nosso, nós tomamos posse, você sai daqui para Miami e você continua sendo servidor público, né? Você toma... Mas infelizmente o que acontece? A gente toma posse da mesma, mas ele não é exatamente nosso, ele só é nosso transitoriamente, até o momento em que a gente pode fazer uma bobagem, né? Sofrer um processo de sindicância, e após a necessária ampla defesa e contraditório, nós podemos perder esse cargo. É isso? Então ele não é necessariamente nosso, é diferente de um bem.
do qual você quitou, transferiu totalmente para o seu nome, e você, aquele ali, não há como você perder. Não é dificilmente você vai perder aquilo ali. Mas, na verdade, nós somos investidos, né, no exercício do cargo. No exercício. Olha, interessante que isso, nós somos investidos no exercício, não no cargo. Para a gente poder começar realmente a ser servidor, você tem que fazer o quê? Você tem que começar a trabalhar, gente. Não tem jeito. Primeiro dia de trabalho é o primeiro dia de investidura no cargo. Às vezes até de investimento também, né? Dependendo do caso, não deixa de ser investimento. Tá certo? Mas o primeiro dia de trabalho é justamente o primeiro dia de investimento, de investidura no cargo. Então, a partir daquele dia que nós fomos investir, lá nos apresentamos e trabalhamos, começa a contar o quê? O tempo para começar a contar também os direitos, não é isso? E, consequentemente, os deveres. Positivo? Então, colega, adiante, por favor. Então, nós temos duas espécies, assim, bem distintas de provimento, senhoras e senhores. Primeiro é o provimento que vincula, que é o originário, perdão. Primeiro é o provimento originário. Originário é aquele que veio primeiro, é o original, é o primeiro. Que é o provimento que vincula inicialmente o servidor ao cargo, ao emprego ou à função. Então, a gente dá um exemplo disso aí, qual sendo a posse em concurso público ou a nomeação para a cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, né? A gente chama a atenção aqui porque nós já vimos isso acontecer, infelizmente. Nós já vimos isso acontecer. O cargo em comissão, como nós vimos ali, né, ele é a exceção do concurso público. E ocorre muitas vezes, senhoras e senhores, isso é uma realidade, chega a ser cotidiana isso, infelizmente. Muitas vezes as pessoas se apegam àquele cargo em comissão, àquela função, e acabam esquecendo o finalzinho ali do exemplo. Livre nomeação e exoneração. Né? E as pessoas não investem mais em si, essa é uma realidade muito triste, elas não investem mais em si, não buscam a segurança e se apegam à falsa segurança dessa nomeação. Então, como a nomeação ela não deixa de ter um quinhão político, né? Político subentende-se aquela que está dentro da vontade do gestor, não é isso? Então ele nomeia ou ele exonera de forma livre, conforme a sua idiosincrasia. Então, infelizmente, nós vimos situações em que as pessoas passaram, às vezes, até uma década naquele lugar, infelizmente, esqueceram de investir em si, e, infelizmente, acabou que troca a administração, né, vem aqueles conchavos, tricôs, crochês políticos, e alguém chega e diz, eu preciso disso aqui. E aquela pessoa acabará perdendo o seu lugar. Infelizmente. Isto eu coloco porque é uma realidade nossa. Nós já vimos isso acontecer aqui de forma drástica, né? E que traz isso aí de uma forma assim muito danosa às pessoas a quem eles sustentam e até mesmo a economia do lugar, né, qual seja. Isso é uma realidade muito triste, senhoras e senhores. Mas a grande questão, a gente vai ver lá na frente também, que é a questão da gestão das pessoas. Isso se reflete também na gestão das pessoas, senhoras e senhores. Então, adiante, por favor. E nós temos, então, o provimento derivado, que é aquele que depende de um vínculo anterior ao atual com a administração pública. Que, na verdade, esse vínculo derivado, ele só é visualizado dentro dos servidores que são o quê? Tem um vínculo mais perene, que é o caso dos servidores que são concursados, não é isso? Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? A promoção, a readaptação e a reversão. A promoção, né, quando nós passamos de um nível para o outro, não é isso? Então, nós ascendemos na carreira. É interessante a questão da promoção, é porque ela provê o nível seguinte, mas abre vaga no nível anterior, né? É bem interessante isso. Você sai de A1 para A2, você supriu A2, mas abriu vaga para A1, né? Necessariamente não que haja alguém na carreira, mas essa forma de
de provimento, a gente vê ela acontecer essa questão dessa vacância de um nível para o outro, a gente vê isso acontecer muito nos meios militares. Né? O camarada vai, faz curso, empurra o mundo pra caramba, né? Corre assim pra caramba, corre muito atrás da promoção, que eles correm muito mesmo. Aí o que acontece, depois de tudo isso, ele tem que esperar o quê? A vaga, né? Na patente seguinte. Porque ela não vagou, não tem. Aí diz, por que você não foi pro não? Não tem vaga. Eu tenho que esperar a vaga. Então, na verdade, eles são preenchidos quase que em escala, não é isso? O que está mais à frente abre vaga para o que está mais atrás e assim sucessivamente. Então, no caso da readaptação, senhoras e senhores, é o instituto pelo qual se faz provimento quando o servidor ele não consegue desempenhar as suas atividades, as suas atribuições no seu cargo originário. Por exemplo, é um caso clássico, né, do serviço público. Qual seja? Eu vou dar um tempinho para ligar o ar-condicionado bem aqui atrás de mim. Vocês aí, por favor, me esperem. Vocês aí também. Por favor. Por favor. Porque aqui os colegas também estão sentindo calor. Aqui, ó. Daqui, ó. É de perto, é de pertinho. É de pertinho. Pronto. Vou deixar o troço bem aqui. Voltamos. Então, senhoras e senhores, vejam vocês. Caso clássico de readaptação, né? Aconteceu muito. Antigamente, tudo que a gente fazia, né, era feito como, primeiramente, todas as anotações eram feitas na base da caneta. Muito bem. Soltei minha caneta em algum lugar. Achei. Caneta. Era feito na base da caneta. Depois, né, com a tecnologia, nós passamos para a máquina de escrever. Isso aí, doutor Samuel. A máquina de escrever. Tecnologia. Depois da tecnologia, você que está nos assistindo aí nos polos presenciais, você datilografou o memorando em máquina Hamilton. Você datilografou máquina, você conhece a Hamilton. Você aqui, algum dos presentes, datilografou memorando em máquina Hamilton. Doutor Samuel lembra, pesada mais que um dia de fome, né? Aquele troço lá, né, dava, um dia datilografando naquilo dava dor nos dedos, né? Tinha que bater com força, não é isso? Depois veio a Olivetti, aí foi o céu, né? A Olivetti era o céu. Era deste jeito, era padrão, não é isso? Aí a tecnologia avançou um pouquinho mais. Aí chegaram as IBM, graças a Deus a IBM, não era isso? E a IBM ainda tinha um negócio, ela pagava o que escrevia. Ela pagava o que escrevia, minha gente, eu vivi isso aí. O Marcos está ali atrás também, o colega Biraci que está ali também vivenciou isso aí também. Nossa Senhora, ele entalhava a pedra, o Biraci, gente, olha, o colega que está ali. Ele tem história para contar. Sim, senhoras e senhores, deste jeito. Olhem, aí, com a IBM era o céu, né? Era o segundo céu. Aí chegaram os PCs, né? Os PC faria não, os PC computador mesmo de mesa, né? 386, olha, a colega também vivenciou isso, olha, exatamente, viu? Era o 386, Windows não, lá, meu Deus do céu. Demorava que só para ligar, eram 10 minutos para ligar, mas era o céu aquilo ali. Você ia vendo o texto, fazendo, aquilo era uma beleza. Realmente uma beleza. Aquilo ali não foi nem a mão na roda, aquilo já foi uma Ferrari, né? Para quem via da Hamilton, né? Aquilo era uma Ferrari, era uma beleza, realmente uma beleza. E aí começou a surgir um tipo de doença laboral, que foi
que quem foi afetado por ela foi justamente os digitadores. Por quê? Como tinha a figura do datilógrafo, com o advento dos PCs, dos computadores, surgiu a profissão de digitador, muito utilizada em banco, por sinal. E aí o camarada começou a sentir o quê? Uma dificuldade de manejar o teclado. E aí ele vai no médico do trabalho, e o médico do trabalho diz para ele: meu filho, você está com LER. LER, que é a lesão por esforço repetitivo. Né? Que depois mudou de nome, passou para disfunção vou ter que bater a língua numa bigorna aqui para aprumar. Mas, na verdade, a DORT é a disfunção osteomuscular relacionada ao trabalho. DORT. Tá? Que aí mudou esse nome. Aí, para não perder o anterior, todo mundo chama de LER-DORT. É desse jeito que os médicos do trabalho chamam, LER-DORT. Aí, senhoras e senhores, vejam só. A LER-DORT acabou fazendo com que quem era contratado para a função de digitador não pudesse mais levar adiante o seu trabalho. Aí o que se faria? Demite o servidor, porque ele não pode, mesmo nas empresas privadas, demite o funcionário, que ele não pode mais digitar? Não. Pela regra do contida no INSS, na verdade, na legislação previdenciária, o que se faz? Se promove a readaptação. Você readapta o servidor em outra atribuição, mantendo a mesma característica salarial, tá? Mantém a mesma característica salarial, em uma função onde ele possa continuar trabalhando, isso se sustentando. Ele vai digitar? Não. Ele vai organizar papel, ele vai fazer qualquer outra coisa que esteja dentro da sua faixa de conhecimento, dentro do seu grau de instrução, mas que ele possa continuar trabalhando. Isso é a readaptação. Tá? A reversão já é um caso mais um tanto quanto diferente. Por quê? A reversão funciona assim. Senhoras e senhores, eu vou me aposentar um dia, se Deus quiser, né, quero levar proventos integrais. Mas agora eu tenho que pagar um por fora, né? Essa nova legislação previdenciária literalmente instituiu o por fora. Né? É o por fora previdenciário esse agora. Você contribui dentro do seu contra-cheque, mas se quiser levar um salário integral, tem que dar um por fora. Tem que pagar o por fora. Tá? Infelizmente, na verdade, o governo federal institucionalizou a malandragem. Essa é a verdade. Né? Que agora instituiu por fora previdenciário. Aí, senhoras e senhores, o que acontece? Eu vou, me aposento. Aí, de repente, lá no meu órgão, existe lá a possibilidade de eu voltar a trabalhar, porque ficar aposentado, eu estou para morrer de tédio. Eu não sei o que fazer. Mas eu não aguento mais viajar. Eu não aguento mais ir para Margarita de avião. Eu não aguento, porque de estrada realmente está um caos. Né? Eu não aguento mais, tá? Ficar assistindo o Discovery em casa. Eu não aguento mais nada. Eu tenho que voltar a trabalhar, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais ficar sem a conversa do cafezinho. Tá certo? Eu tenho que ir para lá, eu vou falar mal da vida alheia. Eu tenho que voltar a trabalhar, pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Lá, no meu órgão, surge uma vaga para o mesmo cargo anterior que eu ocupava. Aí eu vou com a administração do órgão e digo: olha, se for do interesse de vocês, eu ainda dou um caldo. Tá? Ainda dou um caldo aqui, para trabalhar alguma coisa aqui. Então, vamos reverter esse negócio? Reverte a minha aposentadoria, que eu volto para ativa. E eu vou continuar a trabalhar, porque eu já conheço esse negócio de vindo aqui. Melhor que vocês chamarem outro aí para fazer, que já vai aprender o serviço. Tá certo? Aí a administração diz: não, tá certo. Vamos reverter esse negócio. Você ainda vai ser útil aqui. Pronto. Voltei para ativa. Reverti a aposentadoria. Aí o que aconteceu? Eu fui provido o cargo que estava vago, por meio dessa reversão.
Tá certo? Isso acontece, isso é cotidiano até, tá? Serviço do serviço público. Mas e tem uma outra forma de reversão também chata, que é aquela o quê? O vivente se aposenta, está lá, gosta de estar aposentado, gosta de estar lá apenas contemplando as partes pudendas, né? Apenas literalmente nas partes pudendas, e simplesmente chega a notícia: meu filho, você vai ter que voltar a trabalhar. Por quê? Porque fizeram todos os seus cálculos, tá certo? O sistema SICAP, que o Tribunal de Contas comprou agora, está instalando, e vai coletar todas as informações sobre controle de atos de pessoal, detectou que você precisa trabalhar mais 8 meses, meu filho. Sua conta não foi correta. E você tem que ser revertido ao seu cargo anterior, para você completar esse tempo e se aposentar de novo. Não é isso, doutor Marcos? Não é assim que funciona? Ó, doutor Marcos ali não me deixa mentir, é desse jeito. Tá? Aí o que acontece? O cargo que ele havia deixado vago anteriormente foi provido por ele próprio por meio de reversão. Mas ele sairá mais na frente, quando ele completar todo o interstício, toda a necessidade de tempo de contribuição, ele sairá com todos os galões, né, possíveis. Então, senhora, vejam vocês essa questão do provimento derivado, como ele é bem interessante, ele é bem diverso. Adiante, por favor. Senhoras e senhores, como eu disse, tudo que nós falamos ainda há pouco, ele afunila para cá. Tá? Essas, muitas vezes, não é sempre, mas são poucas e mal traçadas linhas que o pessoal informa para o sistema FP. E às vezes nem informa, né? Mas tudo bem. Quando não informa, o que acontece? A gente detecta e nas inspeções presenciais, ou mesmo nas inspeções que nós fazemos das análises de forma simplificada, a gente encaminha uma multa, né, através do relator, tá, na forma do artigo 63, inciso 3, salvo melhor juízo, tá, da Lei Complementar 006/94, tá, que é deixar de prestar informações obrigatórias ao sistema FP. Tá? Então, senhoras e senhores, a folha de pagamento. Conhecem? O cara pensante, ele está pensando ali justamente no artigo, o Marcelo Tade está pensando justamente no artigo 32, inciso 1 e parágrafo 11 da Lei 8.202/91. Por que que ele vem aqui e vem colocar para nós essa informação? Por quê? Porque, senhoras e senhores, justamente no artigo 32, caput, ele diz lá que a empresa é obrigada a confeccionar. Inciso 1, folha de pagamento para registrar todos os pagamentos dos seus servidores, informações previdenciárias, etc. Tá? Não se faz folha de pagamento só porque tem a necessidade de se pagar, não. Você tem que ver lá quem vai pagar e quanto vai receber, não. É porque está na lei, minhas senhoras e senhores. Tá? Na lei previdenciária, na lei do custeio, tá? Na lei 8.212/91. E o parágrafo 11, que a gente traz aqui para os senhores, ele diz o seguinte. Ele diz que os documentos fiscais e previdenciários, tá? Como ele está dentro do artigo 32, tá? Que fala de folha, então ele se refere justamente à folha de pagamento. Ele diz, devem ser guardados pelo tempo que a legislação assim o deferir. O que significa isso? Significa que para os documentos que se referem à questão tributária, imposto de renda, etc., 5 anos. Tá? A questão previdenciária, 20 anos. FGTS, 30 anos. E por aí vai, senhoras e senhores.
Tá? Então, ele faz menção ao Código Civil, tá? Que diz, no artigo 281, se eu não me engano, para frente, 280 para frente, que ele fala dessa questão dos prazos. Não é isso, doutor Samuel? Acho que é do 280, o 275 começa, o 278 inicia, mas ele começa assim, a falar mesmo a partir do 280. Tá? Então, do Código Civil. Tá? E o Marcelo Tais, ele está lembrando essa questão nossa aqui. Tá? Que aí a gente vê que fora de